Você sabe quem é Jesus? Provavelmente você respondeu essa pergunta com sim, claro. Quem não conhece? E enquanto respondia, lembrou da imagem de um rapaz de longos cabelos, barba, olhos e pele clara. Assim como também lembrou das coisas que ouviu sobre ele. O seu amor ou seus muitos milagres, como transformar a água em vinho, cura, multiplicações de pães e peixes ou a sua ressurreição. E se eu te disser que ainda que você tenha respondido esta última pergunta com tanta convicção, você pode não conhecer o verdadeiro Jesus? De fato, tudo que envolve o homem que dividiu o nosso calendário em antes e depois de seu nascimento nos deixa curiosos, tanto os religiosos quanto os não religiosos. Mas afinal, ele realmente existiu? E se existiu, ele realmente era Deus? Primeiro de tudo, vamos conhecer de onde veio o seu nome. Jesus Cristo é o aportuguesamento do grego Jesus Cristo. No Novo Testamento foi traduzido do hebraico-aramaico Yeshua HaMashiach. Em português, Jesus, o Messias. Assim sabemos que Cristo, o Messias, não era o seu sobrenome, mas um título. Este título carrega o significado de ungido. O Messias era alguém que o povo judeu esperava, pois foi anunciado dentre os profetas há séculos antes do seu nascimento. O termo Messias é encontrado na Bíblia apenas uma vez, no 9º capítulo do livro do profeta Daniel, escrito por volta de 530 anos antes de Cristo. Interessante que mesmo que o termo tenha sido citado apenas nessa passagem, ele ocupou o imaginário popular de um povo de tal forma que o fez gerar tanta expectativa. É comum que agora pensemos, se o termo foi citado apenas nesta passagem, por que os judeus o aguardavam tanto? Mas a primeira referência feita da vinda do Messias está em Gênesis 3, quando Deus condena a serpente após o pecado de Adão e Eva. E assim como estas, outras evidências do Cristo são achadas através não só das profecias dos livros de Isaías, Jeremias, Zacarias, até mesmo Salmos, mas também através das promessas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que revelam a sua linhagem. A primeira de muitas promessas legadas a esses patriarcas está em Gênesis 12, do 1 ao 3 e Gênesis 13, do 14 ao 18. Estes textos apontam para Cristo Jesus como a bênção que seria destinada aos diversos povos da terra e que ele viria da linhagem de Abraão. Jesus tem ascendência judaica. Isso implica dizer que o mesmo faz parte de uma das tribos de Israel e esta tendo também a tribo de Judá. E o mesmo também descende do rei Davi, vide como prometido por Deus em 2 Samuel 7,16. Não há uma precisão exata acerca do tempo cronológico do nascimento de Jesus. Existe, porém, uma gama de relatos e de documentos sagrados, como a Bíblia, e extracanônicos, como o Censo de Quirino, que apontam para a existência do mesmo. Jesus também é mencionado pelo historiador contemporâneo de sua era, Flávio Josefo, que relata os acontecimentos de sua época em suas obras, nas quais as maravilhas feitas por Jesus e posteriormente sua morte e ressurreição são citadas. Sabendo-se disso, e sendo indubitável sua existência, onde se deu, como foi gerado e quais são as circunstâncias do advento de Jesus na terra. Ele nasceu em Belém, cidade da Judéia, cumprindo a profecia de Miqueias 5:2. Sua concepção se deu por meio do Espírito Santo, para que fosse cumprido Isaías 7. Foi designado por Deus Maria, que tinha fé e o coração voltado a ele, para que ela pudesse ficar grávida de Jesus, mesmo sendo uma mulher virgem. E qual foi o contexto encontrado na vinda do Messias? A região em questão é a Judéia. Ela havia sido dominada pelo implacável e poderoso rei do Império Romano no século I a.C. Com isso, o território foi incorporado como um estado cliente a Roma, e foi instituído um rei para que representasse o domínio do império naquele local. Agora, sobre o seu nascimento, os textos de Lucas 2, 21 ao 24 dizem que depois dele nascer e passado uma semana, Jesus foi circuncidado e nomeado. E quando chegou o tempo em que a lei de Moisés determinava, ele foi apresentado em Jerusalém. Herodes I, ele era o rei daquela província da Judéia. Na época, ao saber que a profecia da vinda de Cristo se cumpriria, o mesmo ficou perplexo e queria a execução dos recém-nascidos. Mas José, conforme Mateus 2, 13 e 15, foi advertido em um sonho, tomou Jesus e sua mãe e foi ao Egito para escapar da perseguição iminente até que Herodes morresse. Logo após a morte do rei Herodes, as escrituras sagradas, no livro de Mateus, relatam que José retorna à Judéia e passa a residir na região da Galiléia, na cidade de Nazaré. Agora, como foi a vida de Cristo Jesus na terra? Como ele era e que tipo de mensagem ele anunciava? Então, não se tem muitos documentos sobre a infância de Jesus. Sabe-se, porém, que conforme ele crescia, ele ficava mais forte, além de ser sábio e abençoado por Deus.
Tudo isso encontra-se em Lucas 2. Então, Jesus cresceu, e antes de começar o seu ministério, o mesmo foi batizado nas águas pelo seu parente João. Após o seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ficou por 40 dias e também foi tentado por Satanás. Após o tempo que passou no deserto, o Messias voltou para a sua cidade natal e, ao ler numa sinagoga que a profecia de Isaías se cumprira nele mesmo, Jesus foi expulso de Nazaré pelas pessoas presentes do local. Jesus então passou a viver na cidade de Cafarnaum e lá começou a pregar e posteriormente realizar prodígios e milagres, não só na cidade, mas em toda a Galiléia, como as escrituras apontam. A mensagem de Jesus era, segundo o Evangelho de Marcos 1, capítulo 15, arrependam-se de seus pecados e creiam no Evangelho. Além dessa mensagem, a Bíblia relata vários milagres realizados por Cristo. O mesmo também nos deixou valiosas lições, como as escritas no livro de Mateus, nos capítulos 5 ao 7, no Sermão do Monte. Ele também escolheu 12 homens, que, como um grupo, possuíam enormes contrastes, visto que um cobrador de impostos, Mateus, e um zelote, Simão, que tinham papéis sociais quase que opostos e antagônicos, ainda assim se renderam diante da mensagem de Jesus. Essa mesma dúzia de pessoas, exceto por um, foram os apóstolos a quem Cristo deu a grande comissão. O ministério de Jesus foi espetacular. E em João 21, 25, diz: ainda há muitas outras coisas que Jesus fez, que todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Agora, você já se perguntou o porquê de múltiplas pessoas dizerem que Jesus nos salvou? Jesus cumpriu e há de cumprir todas as profecias a seu respeito. E da mesma forma que o seu nascimento e a sua entrada no ajuntamento na cidade de Jerusalém foram acontecimentos premeditados pela palavra de Deus, assim também foi a forma como teve seu desfecho na sua primeira vinda à Terra, e esse desfecho seria engatilhado por um de seus discípulos. Na Páscoa, os judeus tinham a tradição de se reunirem em família para um jantar em recordação à libertação do povo de Israel. Jesus, também como um judeu, reuniu os 12 para uma ceia, e então, ao final desta ceia, Jesus disse: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é o diabo. Segundo a Bíblia, a morte do Messias seria algo já planejado por Deus, aonde seu filho seria traído por um dos seus amigos, como é dito em Salmos 41, 9. E este amigo era Judas, um de seus discípulos. Numa maneira de entregar Jesus aos judeus, ele procurou o chefe dos sacerdotes, perguntando quanto eles iriam oferecer para poder entregar Jesus, e o valor estimado foi de 30 moedas de prata, cumprindo assim com o texto de Zacarias 11, 12. E após Judas receber seu pagamento, logo em seguida Jesus é levado aos líderes religiosos, sendo entregue a Pôncio Pilatos, para que de alguma maneira Jesus fosse morto. Pilatos, porém, não encontrou motivos para condená-lo, e assim tentou livrar Jesus com uma tradição, que era de soltar um preso na época da Páscoa. Porém, por causa da rejeição do seu próprio povo, já predita pelo profeta Isaías em seu livro no capítulo 53, que diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Assim, os judeus e os mestres da lei incentivaram o povo a assaltar Barrabás, um ladrão que tinha sido capturado pelos romanos, e como consequência dessa escolha, Pilatos teve que condenar Jesus à morte, e foi do pior tipo, a morte de cruz. A crucificação era um ato brutal. O livro de Deuteronômio diz: maldito seja aquele que for pregado no madeiro. E fazendo um link com Isaías 53:7, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu sua boca. Temos então um cenário. Jesus, antes de sua morte, foi brutalmente espancado e humilhado. Colocaram até mesmo uma coroa de espinhos em sua cabeça, na qual perfurou toda a sua cabeça. E isso tudo enquanto era obrigado a carregar uma cruz nas costas até o Calvário, chamado lugar da caveira. E durante a sua crucificação, já em seus últimos momentos, a Bíblia cita o seguinte: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas, Jesus bradou em alta voz: meu Deus, por que me abandonastes? Ali Jesus morreu. Judas, que o traiu, se suicidou. Pedro o negou 3 vezes e muitos discípulos se dispersaram, e o seu corpo foi posto em um túmulo com guardas.
seria um grande fracasso diante de todos. No entanto, 3 dias depois de sua morte, algo aconteceu. Maria Madalena, uma de suas seguidoras, chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida e correu para avisar os discípulos. Encontrando Pedro e João, os contou sobre o ocorrido e eles retornaram ao sepulcro. Entrando, viram as faixas de linho que estavam no corpo de Jesus e voltaram para casa. Entretanto, Maria Madalena permaneceu ali e estava aos prantos diante do sepulcro de Cristo, até que ela resolveu olhar para dentro do túmulo. Ali estava Jesus e mais 2 anjos. Não o reconheceu de primeira vista, até que Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabon, que significa mestre. Assim, após o pedido de Jesus, Maria relata o que viu para os outros discípulos. E ao cair da tarde do mesmo dia, os discípulos estavam reunidos de portas trancadas. Jesus pôs-se no meio deles e em suas mãos haviam marcas de furos que foram feitas pelos pregos que lhe prendiam à cruz. Todos ali creram em sua ressurreição. Tomé, que naquele dia não estava, só soube depois e disse que só acreditava vendo. Tendo passado uma semana, Jesus aparece da mesma forma, dessa vez com Tomé presente, que assim, vendo-o e o tocando, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Após o seu retorno, o Messias permaneceu na terra durante 40 dias, e durante esse tempo, dia após dia, Jesus ensinava e falava cada vez mais sobre o reino de Deus. Estes mesmos discípulos viram Jesus vivo, realizando milagres, viram Jesus morrer e viram ele ressurreto em sua frente, sendo este testemunho tão real que os mesmos preferiram morrer do que negar o que viram e tocaram com seus próprios olhos e mãos. E nós, da geração eleita, consideramos o conjunto dessas provas incontestáveis. Não temos uma crença cega, mas em tais evidências sustentamos a nossa fé. Ele foi anunciado muitos anos antes do seu nascimento. Toda a sua vida e o tempo, o lugar em que nasceu, seus ensinamentos, milagres, sua morte e ressurreição comprovam que Jesus Cristo é o Messias. Se alguns que o viram morrer duvidaram, perderam suas dúvidas ao vê-lo ressurreto. O que seremos de nós diante desses fatos? O Senhor irá retornar, e só aqueles que estão com ele que irão morar nos céus e viver a eternidade com Cristo. Reflita sobre essas coisas, pois uma coisa é certa: apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.